Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Fala, empreendedores! Tudo bem com você, com sua família, com seus negócios, com as suas finanças, com a sua vida? Bem-vindo ao programa Mais Valor. Hoje, ou melhor, não somente hoje, mas nos próximos programas, nós vamos estar dando dicas sobre como dar um jeito na vida financeira. Quero te convidar a compartilhar esse programa, porque esse programa ele é patrocinado pela Secretaria dos Empreendedores. A Secretaria dos Empreendedores tem trabalhado o empreendedorismo, os empreendedores da igreja. E você, então, ajuda o programa propagando isso para os empreendedores da sua igreja. Não só empreendedores, porque nós estamos falando sobre finanças pessoais e isso abrange todas as pessoas. No programa de hoje, então, nós vamos dar algumas dicas sobre como dar um jeito na vida financeira, porque muitas pessoas precisam ajeitar a vida, todos nós, na verdade, precisamos ajeitar a nossa vida financeira. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Bom, pessoal, hoje nós queremos usar um personagem da Bíblia, um personagem da época de Jesus, um personagem rico, e tentar tirar algumas dicas da vida dele. Eu quero falar sobre Zaqueu. Quero fazer então uma leitura bíblica em Lucas capítulo 19 e alguns versículos nós vamos lendo aqui, tá bom? Acompanhem comigo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida na Bíblia e muitas vezes nós falamos mal do Zaqueu. O Zaqueu, que é um homem rico, ele é um funcionário do governo, é um funcionário da Receita Federal, né? No seu tempo era assim, ele era um fiscal da Receita Federal, cobrava as pessoas que deviam impostos e era tido como um pecador. Por quê? Porque ele, sendo judeu, ele cobrava os seus compatriotas, os seus judeus. Mas ele era um funcionário público, ele era um homem rico e ele teve um encontro com Jesus. E nós queremos tirar algumas lições aqui como dicas para nós ajeitarmos
nossa vida financeira. Então, a primeira dica que nós podemos falar aqui, quando você quer ajeitar a sua vida financeira, você precisa deixar as desculpas de lado. É isso mesmo, você precisa deixar as desculpas de lado. Nós somos muito eficientes em dar desculpas. A desculpa, ela é uma mentira gourmet. É uma mentira na qual nós utilizamos para disfarçar a nossa incompetência, a nossa falta de vontade de fazer as coisas. Então, nós inventamos muitas desculpas e essas desculpas, elas nos impedem de realmente realizar o que precisamos realizar. Quando falamos de vida financeira, muitas pessoas dão a desculpa. O governo não ajuda, a crise está aí, eu ganho pouco, eu já sou muito velho para fazer isso, eu sou muito jovem para fazer isso. Ou seja, sempre há uma desculpa para não fazermos o que precisa ser feito. Zaqueu. O que Zaqueu tem a ver com isso? Zaqueu, ele não arrumou desculpas porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito, você não pode olhar para as circunstâncias. Zaqueu era de pequena estatura, a multidão era muito grande, era difícil ver Jesus, mas ele colocou um objetivo, um propósito. Eu quero ver Jesus. Então, ele procurou um meio para alcançar o seu objetivo. Uma frase que eu gosto muito é: quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer fazer, dá uma desculpa. No caso de Zaqueu, ele quis fazer e ele deu o seu jeito. Ele subiu numa figueira e ele não somente viu Jesus, mas ele foi intimado a convidar Jesus para ir na casa dele. Então a primeira dica, para de dar desculpas e faz o que precisa ser feito, faz aquele orçamento doméstico, corta aqueles gastos, corta aquelas despesas, arruma um emprego melhor, procura um emprego melhor, vai estudar, enfim, para de arrumar desculpa e faz alguma coisa. Segunda dica, planejamento. Esse passo é fundamental. Não existe sucesso sem planejar. É preciso colocar no papel quanto você ganha, quanto que você gasta. É preciso anotar, pessoal. Mais de 80% das famílias não faz orçamento. Por isso, temos um nível de endividamento muito grande no Brasil. Existem pessoas que não sabem quanto ganham, pessoas que não sabem quanto gastam, pessoas que não sabem quais são os gastos fixos que todo mês ele tem, os gastos variáveis, não sabe identificar o que é supérfluo na sua vida. Enfim, existem todas essas facetas do planejamento financeiro que você e eu, todos nós precisamos fazer. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Mas o resultado, com o passar do tempo, ele é muito bom, ele é satisfatório. Às vezes, nós fazemos um orçamento, acompanhamos isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois achamos que as coisas vão andar sozinhas, e não andam sozinhas. Elas só pioram. Então, faça o seu planejamento. O Zaqueu, diz o texto que ele era um homem rico. Ele era um homem rico porque ele tinha planejamento financeiro. Não é porque ele ganhava bem. O Zaqueu era funcionário da Receita Federal. Ele ganhava bem. Não. Existem muitas pessoas que ganham bem e são endividadas. Eu conheço médicos, advogados, pessoas que ganham muito bem, funcionários públicos, que ganham muito bem. Eu acabo fazendo declarações de imposto de renda de muita gente e eu sei que essas pessoas ganham bem. Mas elas têm lá, nas suas declarações, muitas vezes dívidas e ônus altos, muitas dívidas. Então, ganhar bem não é sinônimo de boa administração, de bom planejamento. Zaqueu,
Ele era rico, ele tinha um bom salário, mas com certeza ele fazia planejamento financeiro. Ele tinha dinheiro até para restituir se porventura ele houvesse roubado de alguém. E aqui eu faço então um parêntese. Muitas vezes nós julgamos o Zaqueu, né? Nós julgamos o Zaqueu, falamos que ele era ladrão, que ele roubou muita gente, que ele acabou devolvendo para muita gente, e a gente acaba interpretando errado o texto da palavra de Deus. Ele não falou que roubou ninguém. Zaqueu não falou que roubou ninguém. Ele disse assim: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quem pode dar metade dos bens se não for uma pessoa rica, bem organizada financeiramente? Só uma pessoa bem organizada financeiramente pode chegar e falar: eu dou metade dos meus bens para os pobres. Zaqueu fez isso porque ele era organizado financeiramente. Outra questão, ele falou assim: se por acaso, ele não disse que roubou ninguém, se por acaso eu defraudei alguém, eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu acredito que Zaqueu fala isso numa condição de dizer: eu estou tranquilo, eu não me lembro de ter roubado ninguém, de ter feito nenhuma injustiça, eu não me lembro. Mas, se porventura eu fiz, eu devolvo 4 vezes mais. Olha como nós temos a mentalidade de julgar os ricos, né? Nós já julgamos Zaqueu, já ouvi pregações falando que o Zaqueu era ladrão. Não, a Bíblia não fala que ele era ladrão. A Bíblia fala que ele era um pecador, como todos nós, como eu, como aqueles que o acusaram. Tá? Ele estava meio perdido? Sim, ele estava meio perdido, mas ele foi encontrado pelo mestre. Mas o foco aqui é dizer que ele era organizado financeiramente e que ele tinha planejamento financeiro. Terceiro ponto agora, ó. Pague as suas dívidas. Antes, porém, dá um like, se você ainda não deu um like aqui nesse vídeo, coloca o seu comentário, o que você achou daquilo que eu falei do Zaqueu agora mesmo, coloca aqui no comentário, é legal a gente interagir e o YouTube então entende que isso é importante e ele passa o nosso conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, terceiro ponto, pague suas dívidas. Tem pessoas que estão preocupadas em investir, mas elas têm dívidas. Primeira lição de casa que toda pessoa endividada precisa fazer: pagar as dívidas. Você não pode assumir um novo compromisso sem quitar as suas dívidas anteriores. Você não pode fazer, eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos negociar nossas dívidas. Negocie suas dívidas. Seja dívidas com parentes, com bancos, com cartão. Negocie. De repente você consegue fazer um empréstimo com o total da sua dívida, um empréstimo com uma taxa menor para quitar essas dívidas. Existem várias formas, nós falamos de algumas coisas aqui nos vídeos anteriores, você pode voltar lá e assistir, tá bom? Então negocie suas dívidas. Porque existem pessoas que acham assim: a vida é assim mesmo, todo mundo tem dívida, e a pessoa vive a vida inteira em dívida. Eu quero te dizer que isso não é normal. Isso é totalmente prejudicial para a nossa saúde, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, emocional, física. Isso é totalmente destrutivo, viver em dívidas. São preocupações, estresse, tantas coisas que são causadas pelas dívidas que nós temos. Então nós temos que eliminar. Eu digo que quem está em dívida está na UTI. Se você tem alguém na UTI, um parente, um amigo, você quer logo que ele saia da UTI. Você não quer que ele passe 10 anos na UTI, 20 anos na UTI. Eu te pergunto, quanto tempo você está na UTI financeira? Saia logo desse lugar. Esse lugar não é para você, esse lugar é um lugar ruim. Então, foque, não dê desculpas, se organize
quite suas dívidas. Zaqueu, ele assume um compromisso com Jesus. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu provavelmente não tinha dívidas. Ele não poderia assumir um compromisso com Jesus se ele não tivesse sua vida financeira equilibrada. Portanto, só assuma um compromisso com Jesus, com Deus, com quem quer que seja, quando você não tiver mais dívidas, porque senão você vai fazer dívida sobre dívida e isso vai piorar cada dia mais. Quarta dica, tem uma reserva de emergência. Tá? Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Portanto, nós precisamos ter uma reserva de emergência. Para exemplificar isso, seria o nosso colchão financeiro. É um colchão na qual você vai lá e pega nos momentos de crise, nos momentos de imprevisto. Então você tem o seu colchão financeiro, você vai lá e pega essa reserva para utilizar. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida, um carro quebrar, um problema de saúde, um problema familiar, enfim, vários problemas e vários imprevistos acontecem no decorrer da vida. E nesses momentos, quem está endividado entra em mais dívidas. Então, é preciso ter uma reservinha. Então, você pagou suas dívidas, comece a juntar um dinheiro para ficar lá na sua reserva, é o seu cofre, é o seu colchão, é o seu lugar onde você vai buscar se acontecer uma emergência. Zaqueu tinha reserva de emergência? Com certeza ele tinha um dinheiro reservado. Ele mostra isso quando ele promete para Jesus dar metade dos seus bens e restituir se porventura ele roubou alguém e ele não tenha percebido isso, tá bom? Quinto ponto, guarde dinheiro. Guarde dinheiro, tá? Quem tem é porque guardou, tá? Quem tem reservado, quem tem um patrimônio é porque guardou. Então, adquira o hábito de guardar, seja lá quanto for, R$100, R$50, R$20, você precisa adquirir o hábito, porque isso não está embutido nos hábitos dos brasileiros, guardar dinheiro. Então, é preciso ter o hábito, e quando você guarda, mesmo que seja pouco, você vai adquirindo o hábito. E esse hábito é um bom hábito na qual você vai ter um dinheiro reservado para o seu futuro, tá? E um pouquinho a cada mês, no decorrer dos anos, bem aplicado, ele gera um volume interessante, considerável. Então, guarde dinheiro, comece a adquirir o hábito de guardar uma quantia do seu salário todos os meses. Sexto, estabeleça objetivos, tá? Estabeleça objetivos. Olha só, objetivos são como uma motivação para a nossa vida. Vamos fazer uma viagem? É um objetivo. E aí uma motivação, eu guardar um valor todos os meses para essa viagem. Então, objetivos são muito interessantes e nos levam a atingir resultados. Objetivos nos levam a estabelecer metas, metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo, ou seja, nós começamos a estabelecer metas em nossa vida. Zaqueu, ele tinha um objetivo. O objetivo dele qual era? Ver Jesus. Ele tinha uma meta. Ele não se preocupava com o dinheiro, ele já era rico, ele tinha dinheiro guardado, ele tinha o objetivo agora de ver Jesus. Ele queria talvez dar somente uma olhadinha em Jesus, ver Jesus agindo, caminhando. Eu não sei se ele tinha visto Jesus de perto, mas ele queria ver Jesus. É isso que o texto diz. Ele queria ver Jesus, apenas ver o Senhor. E olha só, quando você tem um objetivo e você foca nele, você começa a visualizar maneiras de atingir esse objetivo. Então, se você não tem objetivos, se você não tem metas, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque você não está indo para direção alguma. Porque quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, você começa a observar ao seu redor e começa a ver as oportunidades.
Foi o que Zaqueu fez. Ele começou a olhar para o ambiente, ele queria ver Jesus, mas ele viu que tinha uma barreira, tinha uma multidão que impedia. Ele era baixinho, ele não conseguiria ver Jesus, e ele pensou, Jesus vai passar por essa estrada, por esse caminho, não tem outro caminho, ele tem que passar por aqui. E ele viu, olhou, ele encontrou uma figueira, e ele falou, se eu subir, eu consigo ver Jesus. E ele fez isso, subiu na figueira. Ele não se importou se iam dar risada dele, talvez ele pensou que ninguém nem ia notar que ele estaria ali. Mas olha o que acontece. Quando você tem um objetivo e quando você começa a olhar as possibilidades, você começa a identificar o que fazer. E quando você faz, você alcança o seu objetivo. Jesus passou e ele viu Jesus. E agora o fantástico acontece. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou, porque Jesus se importa com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com o nosso coração. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Olha, além de Zaqueu ver Jesus, Jesus viu Zaqueu. Olha, talvez não seria o objetivo dele, mas foi um objetivo de Jesus de ver Zaqueu. E quando Jesus viu Zaqueu, Zaqueu disse, desce Zaqueu, porque hoje eu vou na sua casa. Você não vai só me ver, você vai conversar comigo. E isso é extraordinário. Quando nós temos um objetivo, quando nós temos um propósito e quando nós focamos nesse objetivo, nós começamos a enxergar as possibilidades. E quando nós enxergamos as possibilidades, nós realizamos. E quando nós realizamos, Jesus, ele se envolve nesse nosso projeto e ele nos dá além daquilo que pensamos, pedimos, aquilo que imaginamos. O Senhor, ele pode nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, porque ele é assim, extraordinário. Zaqueu apenas queria ver Jesus, mas agora ele está na mesa com Jesus, batendo um papo, conversando, sendo transformado inteiramente. Por quê? Porque ele teve um objetivo, um propósito, porque ele foi atrás, porque ele viu as possibilidades e porque ele fez tudo isso acontecer. E Jesus então foi ao encontro do seu objetivo, do seu propósito, abençoando sua vida. Maravilhoso, extraordinário. Não é diferente na sua vida. Você tem um objetivo? Você tem um lugar para chegar? Você tem um lugar para estar? Um lugar que você quer estar? Um lugar que você quer estar e com pessoas que você imagina estar. Você quer estar do quê? De carro, a pé, de bicicleta? Você quer estar de que maneira? Comece a focalizar ou visualizar o seu objetivo, o seu propósito e comece a olhar ao seu redor, porque você vai ver figueira, caminho, várias possibilidades de alcançar esse propósito. E vai orando, vai buscando a Deus, vai apresentando ao Senhor o seu propósito, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É isso aí. Que Deus faça isso na sua vida e que você se mova, que você faça acontecer, que você tenha planos, objetivos de sair das dívidas, de colocar a sua vida financeira, porque ela tem jeito sim. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, agradecendo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por esse programa, por essas dicas, por poder olhar para a vida de Zaqueu e tirar boas lições dele, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos estimula a crescer, o Senhor sempre nos leva além de tudo que pedimos ou pensamos e que isso aconteça na vida desse irmão, dessa irmã, desse menino, dessa menina, desse jovem. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os planos e os sonhos de cada um deles, dando as possibilidades de alcançarem bons resultados. Em nome de Jesus eu oro, que seja assim para a tua glória, sempre para teu louvor. Amém. Amém, pessoal. Olha só, mais um programa. Nós vamos continuar com essas dicas. No próximo programa nós continuaremos. Olha, a próxima dica é muito legal e eu vou mostrar também uma dica muito boa sobre investimento. Então já vai dando like aqui nesse vídeo aqui. Seja um amigo da missão para contribuir com esse projeto da TV Viva a Promessa.
E continue curtindo as redes sociais da igreja, compartilhando todos os programas para que esse canal aqui ele cresça cada dia mais e que o evangelho seja propagado a todas as nações. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.